Gálatas capítulo 3, versos do 15 até o verso 22. Nós vamos fazer esta leitura. Você pode ficar sentado como você está. Gálatas capítulo 3, versos do 15 até o verso 22. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E dito isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, porque se for promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Oremos mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, diante da Tua palavra nós estamos, e te pedimos, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito, para que ilumine a nossa mente, para a compreensão da Tua palavra, para podermos, ó Deus, conhecer tão profundas verdades há nesse texto, de forma tão grandiosa, ó Deus, usando a vida do Teu filho Paulo. Assim escreveu para aqueles homens, ó Deus, mestres, falsos mestres. E queremos, Pai, te pedir, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Vá adiante, ó Deus, do pregador, que o Senhor Deus comunique, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem desta noite. Nós assim te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando numa série de mensagens na carta aos Gálatas, e aprove a Deus hoje adentrarmos aqui nesta perícope, e trazemos então sempre o argumento, de que o apóstolo Paulo assim escreveu esta carta para a Galácia, uma região composta por 4 igrejas, que receberam então esta carta com o objetivo de que o evangelho fosse de fato reafirmado diante da intervenção de falsos mestres que entraram nas igrejas a fim de acrescentar coisas ao evangelho ora pregado já pelo apóstolo Paulo. Então essa epístola, então, ela tem 2 seções que são autobiográficas da própria carta, onde Paulo defende o seu apostolado. Isso acontece nos capítulos 3 e 4, simultaneamente, que tratam então da doutrina e que abordaremos então nesta noite, a partir do capítulo 3, algumas partes muito mais detalhadas acerca deste discurso do apóstolo Paulo, e também os capítulos 5 e 6, que nós nos encontraremos um pouco mais adiante, nos próximos encontros aqui no domingo, e falará sobre a prática, alguém liberto pelo evangelho, pela graça de Deus, como é que este cristão agora ele passa a viver o seu dia a dia, o seu dilema de dia. Então, meus irmãos, esse era de fato o verdadeiro grito do período da Reforma Protestante, que então a igreja havia perdido a noção de que nós fomos e somos salvos pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus. O contexto então desta parte que nós vamos ministrar hoje revela o motivo pelo qual Paulo então escreveu esta epístola neste particular,
trazendo então luz a tudo aquilo que estava sendo obscurecido por parte desses falsos mestres ou falsos cristãos que ali estavam impondo aos gentios práticas judaicas para que fossem aceitos na igreja. E o apóstolo Paulo havia já ensinado anteriormente que não é mais pelas obras, não é mais pelo cumprimento de toda uma liturgia judaica que os gentios haveriam de ser considerados como cristãos. Não precisaria mais, não haveria mais a necessidade da circuncisão, não haveria mais a necessidade de cumprir o calendário e nem a dieta, né, daqueles judaicos que ali viviam. Mas, meus irmãos, na passagem anterior, no capítulo 3, versos do 1 ao 14, domingo passado, Paulo então ele fala sobre a vida de Abraão, e ele traz isto como um ponto importante de que aquele grande patriarca, não é, da nação judaica, ele foi justificado não pelas obras, mas porque ele creu nas promessas que Deus havia feito. Então não houve nenhuma realização de algo extraordinário para que Abraão se tornasse então alguém incluído, justificado pela fé em sua vida. Paulo então, meus irmãos, chega a citar Gênesis capítulo 15 e o versículo 6, que afirma que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído pela justiça. Para corroborar então com isso, Abraão foi justificado simplesmente pela fé, por este elemento importante e não com base em uma vida justa, em uma vida correta demais, em ter agora merecimento próprio ou méritos para que ele pudesse ter sido salvo. Mas, irmãos, Paulo então trata do conteúdo teológico, então da aliança que ali foi estabelecida, a aliança abraâmica, né? E nesta relação histórica e teológica entre a aliança e a lei de Moisés, veio então 430 anos de distância de um para com o outro, e nós podemos, irmãos, entender que viver a vida com base em estímulos espirituais proporciona então uma carga emocional imediata e orientada com práticas específicas. De fato, queridos, nós entendemos que aqueles que assim pensam terão dificuldades com o tema da mensagem da aliança, não é? E hoje a palavra de Deus está aqui para nos ajudar nisto. Mas se nós então vivemos, irmãos, uma vida com base na compreensão clara, nítida e cristalina, cada vez com mais profundidade nos caminhos do Senhor nosso Deus, através das Escrituras Sagradas, neste fundamento, trazendo aquilo que Ele graciosamente fez na vida de Abraão, e a saber, justificação, promessa, ali imputados, nós precisamos considerar, queridos, que nós nos deleitaremos na temática da aliança. Nós iremos tranquilizar o nosso coração, crendo que não é por nós mesmos, não é pelo nosso mérito pessoal, mas é pela obra graciosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Gálatas 3, do 15 ao 22, que nós lemos, há de fato uma explicação, queridos, onde Paulo assim faz, trazendo luz ao papel de que Deus então pretendia que a lei ela viesse, ela estivesse de fato fazendo parte de toda essa estrutura. Paulo então, nesta passagem, nós vamos identificar que Deus ele deu a lei ao seu povo para preparar o seu povo para o evangelho que haveria de vir, para a vinda do Messias, para a vinda do Mestre. E essa é a ideia principal da perícope de hoje que nós vamos ministrar. No verso 15, irmãos, nós podemos voltar ao texto aqui rapidamente, né? No verso 15, o apóstolo Paulo, ele começa então dizendo o seguinte: irmãos, e aí ele fala para todas as 4 igrejas da Galácia: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Esse é um ponto importante, porque Paulo agora traz um exemplo prático, um exemplo da vida cotidiana, onde 2 pessoas comuns tratam de um acordo e isto foi confirmado, ratificado. Confirmado, não se pode mais alterar, não se pode mais acrescentar nada, tirar ou modificar. E isto ele faz com muita propriedade quando ele traz este ponto para dar uma explicação a todos que aquilo que Deus fez inicialmente em dar
a lei, e também anteriormente a isso, a lei, ele então estabelecer uma aliança com Abraão, não se pode de forma alguma entender que a lei ela retroagisse para poder alterar aquilo que Deus havia feito através da vida de Abraão. Então isso aqui é muito importante. Paulo traz isto à luz do seu discurso, dando a entender com toda a propriedade da razoabilidade, né, do que é um contrato entre duas pessoas. E aqui ele traz esta iluminação, né, trazendo do cotidiano algo que ilustrasse a seriedade com que se trata alianças. Então, ele está indo, meus irmãos, do mundo secular para trazer um floreio de raciocínio para que houvesse ali uma demonstração de quão importante é e foi a aliança que foi estabelecida pela vida na vida de Abraão. Os versos 16 e 17, Cristo então, ele é o descendente único, e isto aqui é muito importante porque muita gente acha que as promessas que Deus fez foi para muitas pessoas. Não, o texto é muito claro, o apóstolo Paulo ele faz questão de frisar exatamente, né, esses pontos que não deixam nenhuma dúvida, quando diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente. Então, não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então ficou muito claro o que o apóstolo Paulo está querendo. Ele está destruindo toda a argumentação daqueles judaizantes que estavam querendo atrapalhar o andamento da igreja, queria macular o evangelho pregado, sendo o único evangelho. Estavam querendo agora acrescentar algo à mensagem do evangelho que Paulo havia pregado àquelas igrejas, trazendo então novos incrementos para que o povo pudesse ser aceito dentro da igreja. Meus irmãos, Paulo então agora aqui ele destrói o argumento, quando ele traz a ilustração do verso 15, e nesses dois outros versos, ele começa então dando esta explicação, que o que estão fazendo então de acordo com essas verdades, né? O verso 16, ora, quanto a Abraão e a sua descendência, a primeira referência à descendência, ali no verso 16, é uma referência contextualizada. O apóstolo Paulo não iria falar aquilo da mente dele, ele vai buscar Gênesis 12, verso 3, ele foi buscar Gênesis 22, verso 18, onde Deus faz uma aliança com Abraão sobre a descendência prometida. Neste contexto, meus irmãos, tudo começou então com Isaac, né? Que era a descendência prometida, não Ismael. Ismael é uma outra história, mas Isaac, e então Isaac representaria naturalmente Jacó, e Jacó com as suas 12 tribos, e as 12 tribos implicariam em toda a nação de Israel. O ponto principal deste versículo é que Jesus Cristo, ele é a semente ou o descendente de Abraão, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1, está afirmando categoricamente que ali Jesus representa esse descendente único. E, meus irmãos, 4 características qualificam Cristo para ser chamado de descendente, semente de Abraão. Eu queria citar para os irmãos. O primeiro deles é que Jesus ele é judeu no sentido estritamente físico e pode traçar a sua antecedência até Abraão. Ao pegarmos então o Evangelho de Mateus, a gente vai perceber isso, que na genealogia nós vamos encontrar justamente essa afirmação, né, que Jesus é prometido vindo da raiz de Abraão. Observe que, em segundo lugar, ele viveu a vida de fé que, de acordo com Gálatas 3:7, versículo 7, qualifica alguns, mas não todos, os judeus a serem filhos de Abraão. Então, há em Cristo este direcionamento também. Perceba que, em terceiro ponto, a morte e ressurreição de Cristo como Filho de Deus qualifica, então, esta afirmativa
de que Deus, ele expiaria então o pecado, garantindo então todas as bênçãos prometidas aos descendentes de Abraão, aqueles que creram, aos que creem, apenas aos que creem. E em quarto lugar, somente pertencendo a ele, ao Senhor, agora qualquer judeu ou gentil pode se tornar verdadeiramente filho de Abraão e herdeiro das promessas. Gálatas capítulo 3, verso 29, diz assim: se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amados irmãos, podemos perceber, queridos, que no verso 17 especificamente, o que Paulo diz aqui é que a lei não pode negar a aliança ou a promessa feita a Abraão. No versículo 15, então, nós podemos perceber que ele usa uma aliança condicional humana como um exemplo, apenas como um exemplo. No verso 16, ele usa uma aliança agora divina, incondicional, que Deus prometeu a Abraão, aquilo que o Senhor fez, estabelecendo então algo que não pode ser mudado, que não pode ser alterado. E no versículo 17, ele diz que a lei, ela não pode anular a aliança que Deus fez por meio da promessa a Abraão. E nós podemos então nos dirigir para, aqui em citação, Hebreus 10, 23, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Deus assim prometeu, fez as promessas a Abraão de que viria então o descendente, e havia nisto o cumprimento de toda aquilo que o Senhor havia pregado, falado para ele. E meus irmãos, assim aconteceu e Deus cumpriu com a sua palavra. Observe, irmãos, Paulo ele está basicamente dizendo isto, de forma muito simples. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus primeiro fez uma aliança divina e incondicional com Abraão. Abraão não precisava fazer nada além de crer. Ele apenas creu. Ele apenas disse: eu creio, e recebeu a justificação pela sua fé. Ele simplesmente, irmãos, disse: sim, Senhor. Simplesmente, eu creio que o Senhor enviará o prometido. O Senhor enviará. Eu creio. E meus irmãos, como tem tanta gente achando que será salvo pelas boas obras. Como tem tanta gente achando que será justificado por Deus porque realiza isso ou aquilo, ou que faz coisas boas para as pessoas e se empenham em realizar isto ou aquilo, quando na verdade, meus irmãos, nada que nos faça merecedor está dentro desta estrutura, desse projeto. Nada nós fizemos por merecer a graça bendita do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, isto pode então parecer básico, né? Elementar, desnecessário, mas é importante, queridos, entendermos que este período de tempo em que os falsos mestres estavam ali na Galácia, basicamente diziam que o que Deus prometeu a Abraão não era o ponto principal, mas sim o que Deus nos deu por meio de Moisés. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer é: a lei é muito lá atrás, o que vale para nós é a lei que foi dada a Moisés, nosso pai Moisés, e o que Moisés ensinou nós temos que praticar, porque se não praticarmos, assim nós iremos ter problemas e não haverá justificação. Então havia essa intromissão, essa inferência não verdadeira daquilo que Deus havia feito através da vida de Abraão. Hoje, meus irmãos, a aplicação disso seria seguir ritos, seguir leis, seguir então rituais, praticar boas ações, ser alguém considerado pela bondade do que se faz. Você precisa então, e eu, precisamos chegar ao céu por meio, não das nossas próprias obras, irmãos, não daquilo que nós fazemos. Isso de fato anularia a promessa que Deus havia feito a Abraão, que lhe imputou justiça. Lhe chamo então para o verso 18. O verso 18, queridos: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão.
Observe, amados irmãos, que este versículo é um argumento decisivo sobre a natureza da salvação. E quando nós olhamos para isso, entendemos a herança, isto é, a salvação, que todas as bênçãos, então, da aliança, vêm exclusivamente da promessa de Deus, não pela obediência à lei. Aqui, herança inclui justificação, adoção, salvação, vida eterna, participação das promessas feitas a Abraão. A lógica, então, de Paulo, queridos, é judicial, ela é pactual também, pois a lei, ela refreia a transgressão, mas ela não traz a salvação. A promessa é um princípio de graça, receber pela fé como um dom, como algo dado por Deus. E isto nos leva também a entender, queridos, se a herança dependesse da lei, ela deixa de ser graça. Mas Deus a deu a Abraão gratuitamente, ou seja, baseada na sua fidelidade, não de performance humana. Assim sendo, ao entender isto, a aliança da graça, ela é baseada, meus irmãos, na promessa divina recebida pela fé. A lei mosaica, os 10 mandamentos e todos os seus, todas as suas nuances, né, nunca foi por meio de justificação, mas um instrumento pedagógico, um instrumento de ensino, um instrumento de refreamento da iniquidade, conforme nós vamos ver um pouco mais adiante. Portanto, queridos, Abraão foi salvo pela fé na promessa de Deus. Gênesis 15:6, ele creu no Senhor. E a palavra Senhor, lá de Gênesis 15:6, é somente o S maiúsculo, só o S. E nós entendemos que ali ele está já falando sobre a pessoa de Cristo, o Messias que haveria de vir. Ele crê nisto. Então, os crentes hoje são salvos da mesma forma. Nós cremos agora não naquele que virá, mas naquele que já veio, em toda a sua obra redentiva. E queremos também naquele que anunciou que viria para buscar a sua igreja. Estamos aguardando este dia. É bem verdade que tudo se concentra na pessoa de Cristo, na promessa que foi feita, e que lei nenhuma ela pode então desestruturar aquilo que Deus mesmo estruturou na sua palavra. Pensando assim, queridos, isso nos liberta do legalismo. O coração humano sempre tenta merecer Deus. Isto é terrível. Porque quando é que nós vamos, nas nossas limitações, fazer algo que sejamos merecedores de Deus? O que é que nós podemos fazer para sermos merecedores de Deus? Nada, irmãos. Nós somos falíveis, nós somos pequenos, somos limitados, somente pela graça dele. Porque por merecimento algum, nada nós podemos fazer por merecer. Nós não atrairemos os olhares de Deus, salvificamente falando, quando nós nos julgamos com autojustiça de que somos bonzinhos demais. Não, o caminho não é esse. Isso nos liberta disto. Quantos têm vivendo debaixo de uma lista de regras do que pode e do que não pode, para fazer achar que com aquilo ali sendo cumprido, está tudo bem diante de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos tranquiliza o coração de que não é pelo nosso merecimento. O coração humano, ele sempre faz esta tentativa de merecer Deus. Paulo então corta isto, irmãos, não é os galhinhos, ele corta pela raiz. Em Gênesis 3,18, que nós acabamos de ler, ele nos confronta. Não podemos estar tentando conquistar o que nós podemos receber. Ou seja, nós não podemos estar tentando conquistas de coisas que Deus nos dá. Há de fato esse entendimento muito claro, e nós estamos então vivendo como herdeiros ou como escravos? Estamos escravizados de tantas coisas que são, busca-se fazer, que tornamos então escravos desse cumprimento de regras para sermos salvos. Quando nós deveríamos, irmãos, ter um outro entendimento. O Senhor nos resgatou, Ele nos salvou amorosamente porque Ele nos amou. Ele nos escolheu no meio de uma humanidade que está caminhando para a perdição eterna. Ele foi ao nosso encontro e nos resgatou.
quando nada nós fizemos para poder receber o chamado do Senhor, para estar com Ele. Na prática, meus irmãos, obediência não é uma moeda de troca. Nada nós vamos fazer, Senhor, eu vou fazer isso aqui porque o Senhor vai me dar isso aqui. Não. Na prática, meus irmãos, obediência é resposta de gratidão. Obedecer a Deus é sermos gratos a Ele. Obedecer a Deus é dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? Como é que o meu viver lhe agrada? Eu quero me comprometer com isso, graciosamente, em agradecimento ao que o Senhor fez de me livrar do inferno. Esta obediência tem que ser amorosa, feliz, contente, graciosa, em reconhecimento a tudo que Ele já fez nas nossas vidas. E, meus irmãos, a pergunta então inevitável que se faz, até diante de um texto como esse, no verso 19. Para que a lei então? Observe o verso 19, irmãos. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. E, queridos, aqui há algumas verdades importantes que nós precisamos detalhar para os irmãos. Depois de afirmar que a herança, a salvação, ela não vem pela lei, mas vem pela graça do Senhor. Observe, amados, que Paulo antecipa a objeção feita então na argumentação dos judaizantes, porque Paulo começou a falar da contrária à lei para os objetivos pelos quais eles estavam pregando. Ora, vocês têm que seguir a lei, se não obedecer a lei, vocês não vão ser salvos. Então agora Paulo, ele agora se antecipa na contra-argumentação. Antes que vocês, em outras palavras, antes que vocês perguntem, então para que lei? Se a lei não tem esse valor que nós estamos colocando aqui para os gentios, então para que a lei serve? Então ele já se antecipa e já faz então a mesma pergunta, não retórica, porque ele responde, não é? Para que a lei? E, meus irmãos, a resposta clássica de Paulo, ecoada então por João Calvino nas suas Institutas da Religião Cristã, no livro 2º, no capítulo 7 especificamente, a lei mosaica possui 3 usos ou finalidades. E eu queria trazer para os irmãos os embasamentos bíblicos para que nós entendamos por que é que essa lei de Moisés ela é catalogada desta forma. Percebam que a primeira coisa é que ela revela o pecado. A lei revela o pecado. Não matarás. Então quem mata está complicado. Honra teu pai e tua mãe. Aí a pessoa desonra. Já vai para de frente de um espelho. A lei nos coloca desta forma. Ela já se põe diante de nós para que nós possamos nos perceber imerecidos nós somos. A lei nos condena. A lei arrebenta com a gente. Nós não temos condições de cumprir aquilo ali fidedignamente. Somente Cristo foi quem assim fez. Mas a lei, ela assume este ponto importante, esta ênfase direta do texto. E Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: eu não conhecia o pecado, senão por intermédio da lei. Assim o apóstolo Paulo disse. Então a lei, ela tem esta finalidade de mostrar para nós que nós somos pecadores e que nós erramos. Em segundo lugar, meus irmãos, ela restringe o mal. Há uma função aqui social, contínua. Percebam que 1 Timóteo capítulo 1, versos 9 e 10, resumidamente diz: a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. Então a lei, ela assumiu um papel tão importante nas sociedades do mundo inteiro, que em todos os lugares, em todos os países, um assassino ele vai pagar pelo assassinato que ele fez. Ele não pode roubar é errado. E de onde foi que o povo criou essa ideia? Não, os parâmetros estão aqui. A lei, ela tem essa função de restringir o mal. Em terceiro lugar, João Calvino faz um entendimento nas suas Institutas que ela também guia o crente. A lei guia o crente. A lei aponta na direção da vontade de Deus para que nós sejamos iluminados e sigamos. Percebam, um Salmo 119, versículo 5, um texto muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é por onde eu devo caminhar. É por onde eu devo buscar
honrar a Deus, honrar os meus pais, ser um cidadão correto. Me orienta, me dá um parâmetro de como eu devo lidar. Porém, meus irmãos, no texto em foco aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo se sustenta no primeiro argumento que nós citamos, dos três, o primeiro. Ele fala então justamente sobre a revelação do pecado. Mostra-nos então que nós somos pecadores. A lei ela foi acrescentada, não é, por causa então dessas transgressões. Eu sou pecador, preciso me consertar, preciso. E agora, como é que eu faço? Isso significa, não foi dada para salvar. A lei não foi dada, irmãos, para nós sermos salvos, mas foi dada para revelar, para expor e até intensificar a consciência do pecado. Meus irmãos, tem tanta gente achando que não é pecador. Eu já vi tanta gente dizer, hoje eu não vou pecar, vou ficar dentro de um quarto escuro, só eu deitado aqui, ó, já pecou. A lei, meus irmãos, é como um espelho. Ela não limpa, mas mostra a sujeira nos detalhes. Paulo, então, meus irmãos, afirma que a lei, ela foi dada até que viesse o descendente, até que viesse Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Ele cumpriu, ipsilíteres. O segundo Adão veio em perfeição. Ele veio e cumpriu tudo. O que eles não podem cumprir, eu vou cumprir. Eu cumpro, eu sou o cumprimento da lei. E com a sua morte e ressurreição, pagou a nossa dívida. E hoje podemos viver para a glória do seu nome. Amados irmãos, há de fato, queridos, aqui uma implicação. A lei mosaica, então, ela tem essa função provisória e subordinada, enquanto a promessa ela é fundamentalmente divina e definitiva. Aquilo que Deus prometeu a Abraão está se cumprindo, se cumprirá até o último dia. Observe, irmãos, o verso 21. Estamos já chegando no finalzinho, temos um momento hoje solene aqui. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? O apóstolo Paulo faz essa outra pergunta argumentativa e já responde de imediato: de modo algum, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. E a lei ela não salva. A lei não pode intervir nesta aliança que tão graciosamente Deus estabeleceu. Paulo evita então um erro comum. A lei é contrária às promessas de Deus? Não. A tensão, irmãos, não é oposição. A função é que é distinta. E isso nós precisamos entender. A lei não nos dá vida eterna. Se pudesse dar vida, a justiça viria dela. Mas não pôde, não foi assim que Deus estabeleceu. E aí Paulo começa a destruir toda a argumentação judaica sobre aquelas igrejas. Paulo então, irmãos, constrói um argumento lógico, né? Se a herança, a salvação vem da lei, então é mérito próprio, porque se eu cumprisse toda a lei, obviamente eu era agora merecedor de ser salvo, né? Observe que ele traz este entendimento, né, nas entrelinhas. Se depende então do mérito, já não é graça. A graça de Deus serviria para quê? Se eu cumprisse uma lista de coisas, eu estou tudo certinho, eu vou para o céu. Então eu não preciso da graça, Senhor. Guarde sua graça para lá, deixa que eu vou aqui caminhar com os meus próprios pés. Percebam que ele começa então agora a destronar todo um argumento estabelecido contra aquelas igrejas que estavam sofrendo com aquilo. Mas Deus salva, irmãos, por sua promessa em Cristo. Logo é somente pela graça única e exclusiva. Aqui está o ponto. A lei exige graça, mas não capacita para produzi-la. Verso 22, irmãos, e o último diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a promessa então fosse concedida aos que creem nele. E este texto, meus irmãos,
é o veredito universal da lei. É quando Paulo agora ele finaliza, e a Escritura, quando ele diz que encerrou tudo debaixo do pecado, esta é uma das declarações mais profundas que Paulo utiliza para dizer definitivamente que o pecado daqueles que creem, dos que foram chamados pela sua graça, já foi tudo posto debaixo. Ou seja, a lei faz algo radical, declara todos culpados, fecha todas as saídas de autojustificação. Por quê? Para que mediante a fé em Cristo apenas fosse a promessa concedida aos que creem. Qual é a lógica então do Evangelho, meus irmãos? Deus permite que a lei nos condene completamente, porque Ele sabe que a gente não pode cumprir 100%. E Ele faz isso para que busquemos a Cristo exclusivamente. Porque somente Cristo, meus irmãos, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele, o nosso Redentor para todo sempre. Amém. Assim, queridos, eu passo aqui a trazer algumas aplicações para nós. E a primeira coisa, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, se há alguém no nosso meio que não tinha ainda sua mente esclarecida quanto a essas questões, abandone definitivamente a ilusão do mérito próprio. O apóstolo Paulo foi implacável. A herança não vem da lei. Então pare de tentar compensar seus pecados com boas obras. Pare de medir sua aceitação por desempenho espiritual. Eu oro muitas horas, eu canto muitos hinos. Não que isso seja errado, mas eu não posso fazer isso para poder receber do Senhor as bênçãos do Senhor, receber do Senhor a salvação. Não é por esse caminho, meus irmãos, porque nós estaremos então nos escravizando debaixo de algo desnecessário, se a motivação do coração é essa. Eu devo orar, diariamente, eu devo ler a Bíblia todos os dias, eu devo ter o meu relacionamento cultivado com Deus todos os dias, mas que isso não pode colocar sobre mim uma carga, que se eu não fizer isso aqui, meu Deus, eu vou morrer. Tem muita gente assim, olha, nem banho eu tomo tirando a roupa toda, porque se Jesus vier naquele momento, eu vou ficar. E aí eu conheço pessoas de verdade, assim. Lá no interior, onde meu pai é pastor lá, né, lá em Pilar, tem pessoas, não da igreja nossa, mas de uma determinada igreja, que a pessoa debate sobre isso. Não, o meu banho é com tal vestimenta, porque se Cristo vier naquela hora, já vai dar problema para mim, e eu não posso correr o risco de ficar. Compreende a escravidão da mente, como é que de fato acontece tantas coisas. Então, irmãos, paremos de negociar com Deus, queridos. Tentar merecer é, no fundo, desconfiar da promessa que Deus um dia fez de nos salvar e de nos dar a vida eterna. Enquanto nós tentamos merecer alguma coisa, nós nunca descansaremos nos braços graciosos do Deus verdadeiro. Em segundo lugar, queridos, descansemos na irrevogabilidade das promessas. A aliança que o Senhor fez não foi revogada, não será revogada. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A promessa não mudou, ela não mudará, nada a anulará, nada. E, queridos, assim nós entendemos que a nossa segurança, meus irmãos, não está na força do nosso pensamento positivo, não está na força daquilo que eu possa fazer com as minhas próprias mãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, usemos então a lei corretamente, não como uma escada, mas como um espelho de olhar diante dele e perceber então que a lei nos foi dada não para nos salvar, mas para que nós pudéssemos nos enxergar a cada dia e nunca sairmos do pensamento de que nós somos bonzinhos ou melhorzinhos do que um ou outro. Nós somos pecadores, irmãos, mas foi a graça do Senhor que nos resgatou, que nos salvou, nos justificou.
Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Com isso, meus irmãos, não saiam daqui dizendo que o pastor Ivan pregou, dizendo que a gente pode viver de qualquer forma, que já está tudo resolvido mesmo. A Bíblia não diz isso, mas diz que nós devemos viver para a sua glória. Mas diz que nós devemos buscar um relacionamento verdadeiro com Ele, que devemos ser ovelhas do seu pastoreio, que devemos depender dEle, mas entendendo que não são as nossas obras, porque nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras é que nós somos salvos. Em quarto lugar, meus irmãos, viva como herdeiro e não como escravo, escravizando-se então como alguém que não tem este relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo, meus irmãos, já foi feito lá na cruz. Tudo. Nós já fomos recebidos pelo Senhor. Amém? Centralize sua vida em Cristo, não em si mesmo. Paulo deixa isso claro. A promessa foi feita ao descendente Cristo. Logo, a salvação não gira em torno de nós mesmos, mas é em torno do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, menos introspecção ansiosa, mais contemplação de Cristo, né? Menos foco em nosso próprio desempenho, mais fé na obra perfeita do Senhor Jesus. O Evangelho, queridos, não é olhe para dentro e melhore. Não, o Evangelho não é isso não. Olhe para dentro e melhore, redirecione suas atitudes, suas coisas que você faz, os seus pensamentos, ressignifique. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho, meus irmãos, é olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador. E por fim, meus irmãos, os cansados de tentar, presentes hoje aqui. Talvez você já tentou ser melhor, tentou acertar mais, tentou fazer mais por merecer, e ainda sente que não é suficiente. A palavra de Deus diz hoje para mim e para você: de fato, não será suficiente, mas Cristo é suficiente sobre as nossas vidas. Aos confiantes em si mesmo, se há alguém aqui assim, você acha que está bem? Porque faz o que é certo? Porque trata tudo corretamente? Porque até chega a se comparar com outros? Paulo desmonta isso. Se a herança vem da lei, vem das obras, então a promessa ela foi anulada. E a verdade é que a promessa não foi anulada, ela permanece. Finalmente, queridos, paremos de correr atrás daquilo, meus irmãos, que nós nunca poderemos alcançar, mas que recebemos pelas mãos do Senhor Jesus. Creiamos na promessa do Senhor, que Cristo que já veio, que morreu, que ressuscitou, está à destra do Pai, Ele voltará para nos buscar, para eternamente estarmos com Ele. Ele foi quem cumpriu a lei, Ele foi quem garantiu a herança, Ele oferece graça aos que nele creem. E isto, meus irmãos, finalmente nos leva a descansar nos seus braços de amor, porque o reino de Deus, herdeiros como nos tornou, devemos nos alegrar nisso e perceber que o Senhor está conosco e Ele nos salvou para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de reflexão da sua palavra.